E aí, gente, quinta-feira vamos falar sobre um assunto que ontem, depois do jogo, o Grêmio e Santos tomou conta das redes sociais. Vamos falar do caso César Pinares, que se recusou a entrar em campo ontem. A imagem do jogador dizendo ao preparador físico do Grêmio que não entraria em campo, tomou conta das redes sociais. Renato falou sobre isso depois do jogo, mas desconversou dizendo que o jogador tinha um desconforto muscular, que daí não queria arriscar. Vamos falar sobre isso, vamos entender esse assunto, porque muitos torcedores apoiaram e alguns não apoiaram a atitude do jogador, que se recusou a entrar em campo. Vamos falar sobre isso, sobre esse assunto agora, aqui nessa Hora de Grêmio, falando de Grêmio nessa quinta-feira, aqui no YouTube. Gente, uma cena inusitada aconteceu ontem no jogo Grêmio e Santos. O Renato estava mexendo no time no segundo tempo e daí quase no final do jogo ele chama César Pinares, que se recusa a entrar em campo. O camisa 10 da seleção chilena, um dos craques da seleção chilena, se recusou a entrar em campo. E isso tomou uma repercussão grande nos bastidores do Grêmio, porque já se falam até que o jogador está pedindo rescisão de contrato. Sim, rescisão de contrato, porque não está sendo devidamente aproveitado no time do Grêmio. Ele se considera muito melhor que os jogadores que estão sendo utilizados. E, gente, convenhamos, eu concordo. O Grêmio contrata um jogador de seleção chilena, camisa 10 da seleção de seu país, uma seleção chilena que é competitiva, que é boa, e ele é o 10 da seleção, ele é um dos craques da seleção chilena, e o Renato coloca Tassiano e não coloca César Pinares para jogar. Não dá para entender. O Pinares, pelo que eu me lembre, ele iniciou um jogo só com a camisa do Grêmio desde o início, desde quando chegou no Grêmio. Ele foi a principal contratação do Grêmio na última janela de transferências e jogou apenas um jogo desde o início. Gente, isso não pode acontecer, e pelos bastidores que a gente sabe, por algumas informações que a gente foi atrás e colheu sobre esse assunto depois do ocorrido no jogo ontem, o Pinares está magoado, triste e sim, já conversa com seu staff para tentar uma rescisão de contrato com o Grêmio, porque ele acha que ele deve ser titular do Grêmio ou pelo menos ser a primeira opção para entrar em campo, coisa que não está acontecendo. Gente, eu concordo com o jogador, eu vi muitas pessoas nas redes sociais dizendo que o jogador estava certo, que o jogador deveria até mesmo pedir a rescisão de contrato. Gente, se o jogador pedir a rescisão de contrato, eu vou ser obrigado a ficar do lado do jogador, porque, gente, ele é um jogador camisa 10 da seleção de seu país e ele não vem sendo utilizado, ele não vem sendo nem primeira opção do Renato para entrar em campo. A primeira opção do Renato é o Tassiano, que ontem completou 100 jogos com a camisa do Grêmio, que é inadmissível um jogador medíocre que nem o Tassiano fazer 100 jogos com a camisa do Grêmio. Isso não existe, isso não tem como acontecer. O Tassiano é jogador de Série B, jogador de Série C, não é jogador para vestir a camisa do Grêmio e ainda mais fazer 100 jogos com a camisa do Grêmio. Inadmissível. Ele entra, toda a vida que ele entra, ele não faz nada. Ele faz um gol aqui, um gol acolá.
mas não faz mais nada, não faz nada, Tassiano não faz nada. E daí o Grêmio vai e contrata um camisa 10 da seleção de seu país e o cara é terceira, quarta opção para entrar em campo e o Tassiano é a primeira. Isso não existe. Eu estou com César Pinares, eu apoio. Deve ter mais respeito com o jogador do nível do Pinares. Ele deve sim receber mais chances. Ou eu também concordo com ele, se ele não receber mais chances, em rescindir o seu contrato e ser feliz em outro lugar que valorize o seu futebol. Porque infelizmente aqui no Grêmio, o nosso técnico Renato Portaluppi e sua comissão técnica estão preferindo valorizar Tassiano, repito, valorizar Tassiano do que valorizar um jogador que é camisa 10 do seu país e que não é nem segunda opção do treinador gremista para entrar nos jogos. Inadmissível. Eu concordo com o Pinares e quero ouvir o que vocês pensam também. Deixa aqui nos comentários se vocês preferem Tassiano ou se vocês preferem Pinares. Se vocês acham que está sendo uma falta de respeito com um jogador que veio lá de seu país, que é camisa 10 de sua seleção, repito, e que aqui no Grêmio é terceira, quarta opção, porque o Renato prefere o Tassiano entrar em campo. Comente aqui embaixo e não se esqueça. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, compartilhe o vídeo. Estamos chegando nos 2.000 inscritos. Se você é novo no canal, se inscreva, faça parte da família. Essa foi essa hora de Grêmio, falando de Grêmio e falando da repercussão que teve ontem. César Pinares, que se recusou a entrar em campo quando foi chamado, e isso tomou conta das redes sociais. A gente volta a qualquer momento falando mais sobre isso. Essa foi essa hora de Grêmio, falando de Grêmio aqui no YouTube. Valeu, fui!